Hoje a gente vai falar sobre o filme Um Bombardeio, que lançou na Netflix em 2022 e tem deixado as pessoas muito chocadas. Inclusive, quando o filme lançou, várias pessoas pesquisaram no Google se aquele acontecimento do filme realmente era real, se tudo aquilo realmente aconteceu. Qual é a história real por trás do filme O Bombardeio? Então, em 1940, Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca foi invadida pela Alemanha de Hitler. E ao invés dos governadores se oporem, tentarem brigar ou batalhar, eles decidiram se aliar, até para evitar conflitos maiores. Então, em 1940, os dinamarqueses, o governo dinamarquês se aliou com o governo alemão de Hitler. Porém, depois de algum tempo, alguns moradores da cidade de Copenhague, que é a capital da Dinamarca, eles acabaram criando grupos revolucionários, porque eles estavam cansados disso. A maioria da população não apoiava o regime nazista que tinha na Alemanha, e obviamente eles iam apoiar menos ainda ter isso no país deles. Então eles começaram a criar grupos de resistências, e com esses grupos, o que eles pensaram em fazer? Eles pensaram em enviar informações sobre o governo deles para o Reino Unido. Eles faziam sabotagens, faziam coisas assim, e tentavam enviar o máximo de informações dali de dentro para o Reino Unido, o que faria com que o Reino Unido, que tinha uma potência muito grande, pudesse ser o único que poderia acabar com aquilo. Foi a única saída que eles acharam e a melhor. Também é importante dizer que os rebeldes recebiam até armas dos britânicos em troca, então realmente era uma coisa que beneficiaria muito os dois, né? Tanto os rebeldes dinamarqueses quanto o governo britânico, que era contra a Alemanha de Hitler também. Também foi criado um prédio chamado Prédio de Gestapo, onde os nazistas ali da Dinamarca, eles ficavam ali onde eles comandavam tudo, além de que eles levavam ali os rebeldes para serem torturados e presos. Então, como ali era o ponto principal, era o núcleo do nazismo ali na Dinamarca, os rebeldes falaram para os ingleses, para os britânicos, né? Não, vocês têm que atacar ali vocês precisam atacar, é o único jeito que a gente tem de sair vitorioso dessa. E os britânicos, de primeira mão, negaram, porque era uma área onde tinha muito civil, não era uma área isolada. Então a chance de dar alguma merda, era enorme. Então os britânicos, de primeira mão, eles haviam recusado. Só que foi tanta pressão desses rebeldes, tanto é que eles até falaram, não, nem que morra alguns dos nossos, porque já estão fazendo pressão demais na gente. Todo mundo aqui vai ser torturado, a gente precisa fazer uma coisa já pra agora. Então, mesmo que alguns acabem morrendo, de qualquer jeito, isso já ia acontecer com todo mundo. A gente precisa de uma ofensiva agora, urgente. É urgente. E eles acabaram, então, aceitando essa missão, e inúmeras aeronaves foram enviadas para atacar esse prédio em 1945. Então, no dia 21 de março de 1945, inúmeros aviões conseguiram jogar as bombas ali no prédio da Gestapo. Porém, um dos aviões acabou perdendo o equilíbrio quando uma das asas acabou batendo num poste e quebrando. O avião acabou perdendo o equilíbrio, eles acabaram perdendo o controle e eles bateram com tudo numa escola de freiras que se chamava Joanne d'Arc. É uma escola dinamarquesa que tinha. E, obviamente, quando eles bateram, primeiramente o prédio ele era muito grande. Então o que tinha acontecido no máximo era tinha quebrado uma parte, mas por enquanto todo mundo estava vivo. Porém, quando o avião saiu lá e começou aquela fumaceira, muitas aeronaves acabaram achando que aquele também era o alvo, já que tinha uma coisa ali no centro, pegando fogo, saindo fumaça. Então eles acreditaram que ali era o alvo e, enfim, acabou acontecendo essa tragédia onde inúmeros aviões acabaram jogando bombas nessa escola chamada Joanne d'Arc, onde tinham acho que mais de 300 crianças, se eu não me engano. E tudo aconteceu por causa disso, desse avião que perdeu uma das asas, acabou batendo na escola, e por conta da fumaça os outros aviões também acabaram se confundindo e batendo lá também.
filme me chocou e também com certeza chocou outras pessoas, porque ele mostra, tipo, essas crianças e os professores desesperados porque eles estavam lá do nada, começa a vir bomba, começa a tremer a escola, começa a cair a escola, e numa tentativa de desespero mostra eles correndo, tentando descer até o porão, que é onde era o lugar onde eles ficariam mais seguros. Mas pela quantidade de bomba, foi muita bomba, muito avião, nem o porão acabou se tornando um lugar seguro, todo o prédio veio a desabar. E infelizmente, então, 86 crianças e 19 adultos foram mortos, e além de 67 crianças e 35 adultos que foram feridos. Essa história nunca tinha sido tão conhecida ou tão divulgada, porque esses estudantes, eles sempre foram incentivados a não falar nada sobre, esquecer, eles acreditaram, os pais acreditavam que isso seria tipo como remoer o passado, então nunca foi falado muito sobre na época. Foi aberta a discussão sobre esse dia, eu acredito que faz pouco tempo, e tinha poucas informações também antes, porque os estudantes sobreviventes sempre foram incentivados a não falar sobre. Tanto é que depois de anos, a dinamarquesa Elisabeth Lindborg, ela era aluna do jardim de infância, ela lançou um livro sobre a tragédia chamado Eu Estava Lá, 21 de março de 1945, e ela conta que na casa dela, esse desastre que aconteceu sempre foi um grande tabu. Quando passava no rádio a lista de mortos, a lista de sobreviventes, os pais dela sempre mandavam ela subir pro quarto, eles não deixavam ela ter acesso nenhum a nenhuma informação sobre o que tinha acontecido no dia. Tanto é que muitos dias ela ficava aflita pensando quais colegas dela tinham falecido e quais ainda estavam vivos, né? Também é importante dizer que a família da Elizabeth não chegou nem aí na missa do 7º dia, porque realmente era algo, um tabu muito grande. Então, foi bom ela ter escrito isso, porque a gente tem cada vez mais informações da Segunda Guerra Mundial, os horrores que aconteceram. Tem essa frase aqui que eu gosto muito, que a maioria já deve conhecer, mas pensem, gente, quanta gente já não morreu numa guerra, quantos inocentes já não morreram. A gente pode ver por esse caso, olha quantas crianças que o único interesse delas era brincar, ter amizades, e do nada elas viram a vida delas indo embora só por causa de uns velhos que tinham interesse político e quiseram criar uma guerra. Então, também depois de alguns anos, foi criada uma estátua onde era a escola. Agora lá tem 6 condomínios, existem 6 condomínios lá e foi criada essa estátua. Aqui nessa imagem vocês podem ver a Gerda, que era uma das freiras. Ela conseguiu salvar inúmeras crianças, mas ela acabou falecendo nesse dia. Então foi feita essa imagem para ela, essa homenagem. E hoje, dia 21 de março, depois de 77 anos do que aconteceu, devido a um grande número de erros que aconteceram, a gente ainda lembra, né, desse 21 de março de 1945, às 11 horas, quando começou o ataque das aeronaves. Quantos inocentes viram sua vida se esvaindo por coisas que eles não tinham nada a ver. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.